A paz do Senhor, meus filhinhos, boa tarde a todos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a vida de todos, de maneira gloriosa, no poderoso nome de Jesus. Graças, Senhor, por esse momento de ministração da Tua Palavra, aos corações que vão estar atentos agora à direção do Teu Espírito, a ordenança que o Senhor está nos dando para esta hora, no poderoso nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, e nos dê vitória. Amém, igreja. Glória a Deus. Meus filhinhos, bom dia a todos. Que a paz do Senhor exceda todo entendimento. Deixa eu também aqui compartilhar, porque não adianta eu pedir vocês, né, meus filhinhos, para compartilhar e eu mesmo não compartilhar, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas esse vídeo. Eu gostaria que você fizesse o mesmo agora também. Me ajuda aí, por favor. Me ajuda a compartilhar agora esse vídeo, que vai ser de muita importância para a vida de todos que vão nos acompanhar agora. Compartilhe aí, por favor, meus filhinhos, pelas suas redes sociais, todas elas. Vai lá, dê um cliquezinho. Eu vou aguardar por um minuto você compartilhar, porque eu tenho uma direção de Deus muito forte para a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto. Foi. Porque não adianta eu pedir vocês para compartilhar, né, meus filhinhos? E eu mesmo não compartilhar, né? Sim. Muito bem. Meus irmãos, o título aí, algumas pessoas estão chegando, vamos aguardar os irmãos chegarem para que a gente possa ter uma explanação mais abrangente aos corações dos irmãos que estão nos ouvindo. Eu coloquei o título Recomeçar, esta é a ordenança de Deus. Por que recomeçar, igreja? Primeiro, nada acontece sem a permissão de Deus. E se acontece, é porque Deus está falando algo. E se Deus está falando algo, o que Ele está falando? Já parou para analisar? Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós temos percebido que o Senhor tem anunciado esse tempo, há mais de anos atrás que o Senhor tem falado sobre esse momento. Aí eu te pergunto, se Deus está falando, é para alguém ouvir. Se Deus está permitindo, é porque Ele está falando. E se Ele está falando, não é para os animais, as árvores, não, é para o homem. E o mistério é o que Deus está dizendo com tudo isso que nós estamos vendo na sociedade. Eu descobri o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: lembra-te, pois, onde caíste, e volta ao primeiro amor. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: é tempo de recomeçar de novo. Mas recomeçar, bispo, eu faço isso sempre. Não. Nem todos que recomeçam na direção certa.
o sentido de recomeçar, ele traz no entendimento de que recomeçar não significa simplesmente voltar lá atrás e fazer o mesmo trajeto. Recomeçar é você voltar lá atrás, analisar o que deu certo, o que deu errado, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus está mandando, o que Deus não está mandando, o que você pecou, o que você não pecou, para você fazer o novo trajeto, mas de maneira diferente e mais vitoriosa. Então eu quero falar sobre o recomeço, por quê? Porque durante esse tempo em que a igreja do Senhor viveu total tranquilidade, entre aspas, não? Deus falou comigo hoje na oração e nesta madrugada também o Senhor falou comigo sobre isso. Muitas pessoas perderam o senso da voz, perdeu a sensibilidade da voz do Senhor. Muitas pessoas abandonaram o ministério da verdade e foi para o ministério da mentira. Muitas pessoas largaram a igrejinha pequenininha porque tinha algum problema aqui, tinha um problema ali, foram para essas igrejas mundanas, soberba. E você sabia, minha irmãzinha, meu irmão, que o pastor da igrejinha pequenininha sofria e precisava de você e você abandonou eles? Quantos me abandonaram, meus irmãos? Porque dizia que o que eu prego, o RI da igreja, não é mais a vontade de Deus. Nós estivemos obreiros na nossa igreja, há uns 3 anos atrás, que saíram da nossa igreja falando mal, ficaram por um tempo obedecendo a verdade e depois saíram. E eu lembro, minha esposa lembra até hoje, essas mesmas mulheres falaram que nós éramos falsos profetas. Essas mesmas pessoas, tanto homens e mulheres, falaram que nós éramos rigoroso demais ou nós éramos falso profeta, porque estava ensinando o povo um peso que Jesus já havia tirado de nós. Porque agora eles diziam que agora o Espírito trouxe liberdade e eles tinham liberdade para que não havia problema você sentar na rua de camisetinha sem camisa, que agora não há problema mais você ir para a praia e ficar de biquíni, para a piscina e ficar de biquíni, que agora não importa que tipo de roupa eu tenho, tanto na igreja ou no altar, que Deus não se importa. Muitos deles me abandonaram, irmãos. Você não conhece a história dessa igreja. E até hoje eu os amo. E até hoje eu ainda tenho contato com eles, eles falam comigo, eu digo glória a Deus, tudo bem, meu irmão, amém. E é interessante que uma das coisas que aconteceu assim rapidamente, que enquanto essas pessoas estavam conosco, elas estavam e obedeciam a doutrina, entre aspas. Porque quando saíram, a primeira coisa que eles fizeram, quando foi para essas igrejas mundanas, é fazer tudo o que eles não estavam fazendo na nossa igreja. Eu não posso dizer que 100% das pessoas, 100% no total, de poucas pessoas que saíram da nossa igreja, graças a Deus, não tivemos muita migração de pessoa. Mas 100% que saiu de pessoas da nossa igreja, 99% já saiu, já entrou no pecado. Já voltou a fazer tudo o que fazia antes. E olha que eu sou um pregador da verdade, mas eu tenho educação para falar com as pessoas. Olha que eu tenho educação para falar com os irmãos a respeito de roupa, a respeito disso. Eu não abro mão, meus irmãos, das mulheres e os homens andarem decentemente na igreja, na casa, na rua, na obra do Senhor. Eu não abro mão disso. De jeito nenhum. Eu ando na doutrina do que está na Bíblia. Se alguém inventar dizendo, não, bispo, isso é pecado porque eu quero ajudar Deus a ser mais santo. Não. Tem que estar na Bíblia, tem que me mostrar na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia que a mulher não deve andar de roupa desordenada? Está. Está na Bíblia que a mulher não pode usar brincos, joias, essas coisas? Está na Bíblia? Tá.
Então, nós não vamos fazer. Então, essas pessoas que nos abandonaram por causa da verdade, Deus vai pedir conta a essas pessoas agora porque elas abandonaram a verdade, deixaram de ajudar a igreja na verdade a prosperar e eles foram para outro lado para que as igrejas mundanas prosperassem. Deus vai pedir conta dessas pessoas agora. Porque se a ira de Deus está vindo sobre os pastores, sobre os líderes, quem ajudou eles a crescerem nas suas mentiras? Foi quem se ausentou da verdade. Foi quem saiu das igrejas pequenininhas que precisava de você, precisava do seu socorro, da sua ajuda, como pregador do evangelho, ajudar o seu pastor que estava lá sofrendo, passando adversidade, dor e sofrimento, e você abandonou eles. Deus pede conta a você. Eclesiastes 3. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que se passou. A ira de Deus por esses homens que se tornaram donos da igreja tem a participação de muitos fiéis que eram fiéis em suas igrejas e por algum momento foi enganado a ir para esses lados porque lá tinha mais facilidade. Você, esposo, que dizia para sua esposa assim, não aguento ver minha esposa na santa doutrina, eu quero ver ela de calça arrochada. Eu quero ver ela entrando na igreja e abalando naquele tamanco, Deus tamanho. Eu quero ver todo mundo olhando para ela. Irmãozinho, agora paga o preço, tá? Deus vai pedir conta a você também. Que isso, pastor? Se Deus está irado com esses pastores que acharam que a igreja é deles, quem ajudou eles a crescerem assim? Não foi você? Deus não colocou você numa igreja santa? Deus não colocou você numa igreja doutrinada? E por que você saiu dessa igreja e foi para essa igreja mundana apoiar esses pastores, fazer eles crescerem dessa forma? Quem é culpado? É eles? Não, quem é culpado é quem deu de levantarem. Então você tem culpa, eu tenho culpa, todos nós temos culpa se um dia apoiamos o erro nessas igrejas e demos a eles condições para eles prosperarem contando mentira para o povo. Prosperaram tanto que eles se sentem donos da igreja. É a regra deles que tem que seguir no ministério, não é a regra de Deus. Deus vai pedir conta a você. E se algum dia na minha vida eu participei com algum desses pastores, ajudei a eles a pregar a mentira, Deus também vai cobrar de mim também. Sabe por quê? Porque Deus chamou você naquela igrejinha pequenininha para ajudar o seu pastor. Sabe o que você fez? Você deu as costas. Ficou com vergonha da sua igreja, porque ela não era bonita, ela era aluguel, ela não tinha cadeira bonita, o pastor não falava bem, quem sabe estava até faltando um dente, quem sabe a esposa do pastor não sabia falar muito bem, e você, mas esses eram os escolhidos de Deus para pregar a verdade. Aí você achou que eles não eram importantes na sua vida e foi buscar alguém que era tão inteligente, que tinha tantas revelações, que tinha não sei o quê, que tinha livro escrito, que tinha tantas coisas, e você foi lá apoiar esses homens que se perderam, há tanto tempo eles se perderam. E você participou desse banquete. Pastor, e agora? Não está nada perdido. Deus vai pedir conta agora. E qual é a conta que você vai dar a Deus agora? Você tem que dar conta a Deus do trabalho que você vai fazer a partir de agora. Deus está chamando você para voltar e recomeçar. Lembrar o que você fez de errado. Das participações dos altares errados. Da mesa da mentira. É tempo de recomeçar agora, minha irmãzinha. Volta onde você caiu. Volta para sua igreja doutrinada, irmã. Sai dessas igrejas mundanas, porque enquanto mais você ficar lá,
No dia do juízo, Deus vai colocar você diante do seu pastor e vai dar a ordem que você está achando que não vai receber, mas vai receber, porque se vive na mentira, não pode receber o céu. Pastor, e agora eu estou desesperado, pastor, porque eu ajudei tanto aquele pastor. Eu tive a oportunidade de receber uma mensagem de uma senhora e eu senti que ela se arrependeu, essa senhora. Recebi a mensagem dela gloriosa. Eu até postei no canal essa irmã dizendo assim: pastor, eu quero pedir perdão a Deus, pastor, porque eu na minha igreja de roupa sensual e o pastor dizia que era bonito, que era assim que tinha que se vestir, e eu fiz abominação diante dos olhos de Deus. Homens me olharam, me desejaram, e o pastor dizia que era assim que eu tinha que se vestir porque estava bonito. Essa irmã entendeu com a mensagem que Deus está dando agora, que ela fez abominação diante de Deus, e ela mandou uma mensagem tão bonita, irmão, coração arrependido. E muitas mensagens de homens e mulheres que eu estou recebendo a respeito disso, dizendo: bispo, eu participei da mesa do pecado, eu participei da mesa, bispo. Eu recebi mensagem de homens dizendo: pastor, peça a Deus para me perdoar, porque eu participei da mesa da mentira, e eu sabia que é mentira, mas eu gostava de estar lá. Deus é misericórdia. Se você se arrepender agora, volta, minha irmã. Não existe igreja perfeita, igreja, não. Você vai encontrar defeito na igreja que eu pastoreio. Você vai encontrar igreja, se você encontrar uma igreja doutrinada, você vai encontrar defeito nela, porque aonde há pessoas, há pensamentos diversos, atitudes diversas. Nem todos são 100% santos. Você não vai encontrar uma igreja 100% santa. Mas no mínimo que você tem que ter uma igreja em que o pastor zela pela maneira que as irmãs se vestem na roupa, a maneira que se comporta no altar. Se o seu pastor vive levando o pastor mundano para a sua igreja, te ensinando coisas erradas, no mínimo que você tem que analisar essas coisas. Se o pastor tem uma vida de oração, se o pastor é sincero, se a família é sincera, se os filhos são sinceros, estão dando um bom testemunho na igreja. Você não vai encontrar uma igreja 100% santa. Isso só vai acontecer quando nós formos transformados num corpo de glória. Mas enquanto nós estamos aqui, você vai encontrar a igreja verdadeira. A Filadélfia também tinha fraquezas. Dentro da igreja Filadélfia havia pessoas que cometiam suas fraquezas. Eu estou falando de pessoas, mas a maioria gemia, se humilhava, reconhecia suas misérias, estava sempre se aprofundando na verdade, errava, mas consertava e seguia a verdade. O problema hoje é que as pessoas dentro dessa igreja mundana erram e vivem no pecado, vivem no erro, continuam fazendo a mesma coisa, e os pastores nada, meus irmãos, eles não fazem nada. Deus está dizendo assim: minha filha, volta onde você caiu. Volta para a igreja que eu enviei você para pregar a verdade, para você ajudar o meu servo, que você abandonou, deu as costas e está lá chorando, comendo pão que o diabo amassou sozinho, pedindo Deus misericórdia, porque não encontra obreiros fiéis, porque os obreiros é tudo soberbo, exaltado, a maioria, e quer estar no meio desses homens grandes para dizer: olha só, esse homem importante eu também sou. Ele é um mestre na Bíblia, eu também sou, agora eu sou. E muitos ainda de humilha dizendo: não, porque agora eu sou intelectual, porque antes eu era um pastorzinho de meia tigela, agora eu sou alguém importante. Como se Deus está importando com isso, irmão. Deus está se importando com isso, não. Deus está se importando se o seu coração é fiel e sincero. Deus está se importando se você é uma daquelas pessoas que abomina o pecado e deixa o pecado para trás. Deus está se importando se você é uma daquelas pessoas que sobe no altar e não fica pregando mentira, heresia. Deus quer saber se você é daquela pessoa que dobra o seu joelho em oração, ensina a igreja a verdade, não coabita com o pecado, não se mistura com a profanação, não traz pastores mundanos para pregar dentro da sua igreja. Deus quer saber se você é esse tipo de pessoa, se você zela pela sua ovelha. Deus não quer saber se você é inteligente, se você é esperto, se você é graduado, se você tem teologia, não. Quem era Paulo para Deus? Acredito que quando Deus falou com Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Deus estava falando muitas coisas para Paulo, inclusive Deus estava botando Paulo no devido lugar, porque Paulo se achava um homem inteligente, esperto, estudado aos pés de Gamaliel, e Deus ensinou para ele que essas coisas para Deus não eram importantes. O que era importante, você poderia ser inteligente, você pode ser inteligente, você pode fazer isso, você pode estudar a Bíblia, não há pecado nenhum concernente a isso, mas você deve se manter nas veredas antigas. Você não pode, só porque você estudou agora uma teologia, fez algum curso agora, você achar que o que era pecado não é mais agora. Por isso
que Deus diz para Paulo: não vou tirar o meu espinho na carne, deixa aí o demônio atormentar você e fica quieto, meu filho, dá glória a Deus. Foi isso que Paulo fez. Mas os homens de hoje não querem espinho na carne. Não, pastor, porque agora eu estou no tempo da graça. Deus não pode me botar um espinho na carne? Não. Você acha que Deus não pode botar um espinho na carne para fazer você voltar e achar a porta do céu? É melhor que Deus ponha um espinho na carne para fazer botar você na porta do céu do que você achar que está indo para o céu, está indo para a beira do abismo. Se Deus botar um espinho na carne na sua vida, glorifica Deus, porque através desse espinho, Deus vai fazer você voltar às veredas antigas e achar o rumo da porta do céu que você um dia perdeu, meu irmãozinho. Que um dia você perdeu, pastor. Você que está me vendo, pastor. Você deixou os pecados entrando devagarzinho dentro da sua igreja, não fala mais com as mulheres, agora as mulheres estão mudando dentro da sua igreja, e você lembra daquele tempo bom e agora você fica dizendo: pastor, eu não sei o que eu faço. Vai pagar o preço, irmão. Ou então volta às veredas antigas, ou então vai pagar o preço, hein? Vai o preço. Não, pastor, porque a minha igreja não estava crescendo, o povo entrava e não queria ficar, porque as irmãs tinham que usar roupa bonita, mas roupa que tampava, porque as irmãzinhas da igreja, as missionárias, que é de saia bem ajustadinha, para a igreja que é de mini saia, e elas querem ficar assim, pastor, porque quer mostrar para o seu esposo que os homens estão olhando para ela e que ela é bonita. Deus não quer saber disso não, pastor. Dá um jeito na sua esposa. É banda subir na calabai. Não consegue nem ordenar sua esposa para ficar na santa doutrina, vai ordenar as irmãs. Então larga esse cajado, pastor. Ou então tu vai ir para o inferno com o cajado e tudo. Se você não tem autoridade para conduzir a igreja, meu amigo, sai da frente. Porque se você ficar na frente e não anunciar que o anjo vai passar e esse povo receber a espada do anjo, e você não avisar, o sangue dessa pessoa vai ser colhido das suas mãos, pastor. Pastor, o negócio é sério. Se você não tem autoridade para pregar a verdade, entrega o cajado, se humilha. Entrega o cajado para quem tem autoridade para fazer isso, seja um auxiliar. Porque para os pastores será muito mais rigoroso, igreja. O pastor que for para o inferno tem um lugar especial. Terá um lugar especial. Antes de ser jogado no lago de fogo, Satanás vai afligir muito mais. Porque aqui na terra ele gritou o nome de Jesus tanto, ele pregou o nome de Jesus tanto, e agora está lá no inferno. Cuidado, pastor. Cuidado. Irmãzinha, casal, você que foi chamado tanto por Deus. Deus levantou você numa igreja da verdade. Você achou que queria mais status. Não, pastor, porque eu sou engenheiro, pastor. Eu sou um doutor. Eu sou um psicólogo, pastor. Eu tenho que estar no meio de plantas. Isso é hipócrita. Isso é hipocrisia. Hipócrita! O homem mais importante da terra sentava ao lado do mendigo, comia no mesmo prato que ele. E sentava na mesa dos ricos também, sentou na mesa de Lázaro, de Zaqueu, mas não se deixou influenciar por Zaqueu. Jesus sentou na mesa de Zaqueu, mas não deixou ser influenciado por Zaqueu. O problema é que esses homens, gente, quando sentam na mesa desses homens grandes, são influenciados negativamente, não têm opinião própria. Não têm opinião própria, são tudo um frouxo. Lembra de onde caiu, meu irmão? Ou então se prepara para pagar o preço, hein? Lembra das suas veredas. Deus mandou você para uma direção, você se acha tão importante, você foi para outra direção, sentou na mesa dos carnais. Olha lá a igreja em que Deus chamou você, a igreja da verdade, olha lá como ela está sofrendo agora. Você tem culpa nisso também. Deus vai pedir conta, Eclesiastes 3,
verso 16, se eu não me engano. Procura e está dentro do capítulo 3. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que se passou. Sai da mesa da mentira, família. Casais que Deus chamou você. Se os irmãos da nossa igreja tivessem sido obedientes, obreiros e obreiras que estivessem conosco, essa igreja estava forte. E a igreja mundana estava fraca. Mas não, eles preferiram sentar na mesa da vergonha e deixou os homens. Irmãos, quantos obreiros, quantos, foram poucos, mas foram, que me abandonou, meus irmãos, que eu amei intensamente, foram para as igrejas mundanas. Abandonou um líder sincero, que os amas de verdade, que tem prazer em amá-los, pregar a verdade de maneira amável, respeitosa, e preferiram sentar na mesa do pecado. Deus está mandando dizer a você, se você não recomeçar e olhar onde você caiu, as suas escolhas mundanas, você tem que estar pronto também para receber a permissão de Deus sobre esses homens. Tem que estar pronto, igreja. Tem que estar pronto, hein? Quem faz as suas escolhas erradas e não volta para recomeçar, tem que estar pronto para suportar o tempo de Deus. Os homens falam, acontece, faz isso, faz aquilo, remói, dita suas regras, mas quando vem o tempo de Deus, muitos deles estão com o rabo entre as pernas agora. Desesperados. Se Deus está falando comigo, diga para minha igreja recomeçar. Depois desse tempo de Deus, Deus vai levantar uma geração diferente. E você que está se humilhando agora, dizendo, Deus me perdoe, é verdade, Senhor. Eu saí da mesa da verdade para sentar na mesa da mentira. E eu vou fazer um conserto agora. Nós estamos há 7 anos lutando para separar casais que acham a verdade, que gostam da verdade de Deus para ser enviado. E, nós estamos assim, suando, Mas eu estou fazendo a minha parte. Não é à toa que Deus tem me alertado e tem falado comigo e me visitado toda madrugada, porque eu tenho compromisso com Ele. Quantas vezes eu já chorei também, meus irmãos, dizendo, Senhor, a igreja mundana prospera e a nossa igreja está sofrendo, Senhor, envia ovelha. Quantas vezes? Mas eles não têm o que Deus nos deu, porque eles estão na vereda errada. Eles não têm as revelações que nós temos. Deus não os visita como está visitando os pastores simples e humildes agora. Deus não fala com esses homens grandes, que se acham grandes, mas diante de Deus são miseráveis. Como a igreja de Laodiceia, diz ser rica, mas é miserável. Muitos desses homens que se diz grande, nem sentiu o cheiro desse tempo de adversidade. Nem sentiu o cheiro. Foi descobrir agora o tempo da adversidade enquanto está nele. Mas não ouviu a voz de Deus. Não ouviu. E aí naquela igrejinha pequenininha, Deus estava falando com aquele pastor 1 ano atrás, 2 anos atrás, dizendo assim, vem um tempo, hein? Vem um tempo, hein? Quantas pessoas saíram da nossa igreja, porque há 1 ano e meio atrás nós profetizávamos no altar dizendo assim, igreja, vem um tempo de Deus. Vem um tempo de permissão de Deus. Mundo, nação, vem um tempo de Deus. E os pastores diziam, é o entregador de revelaçãozinha. É um profetinha de meia tigela. Quem é profeta de meia tigela agora? Quem é profetinha de fundo de quintal agora? Quem é que mais está ligado com Deus? Aquele grandão que não ouviu a voz de Deus, nem ouve mais, caiu no tempo da adversidade, está chorando? Ou aqueles que Deus já estava falando há 2 anos atrás, meu servo, se prepara. Estou contigo, meu servo. E eu vou te anunciar as coisas. E a maioria desses pastorzinhos que entregam revelação, CPF, nome, identidade, Deus não falou com eles sobre esse tema. Por quê? Por quê, igreja? Porque a fonte que sai deles não é a fonte de Jesus. Não é a mesma água.
São profetas tão renome. Nai Chomandubinai. Que essas profecias eles não puderam ter, por quê? Porque só tem essas profecias quem tem intimidade com o Espírito, quem é obediente. Namandubi calabasubinai. Deus falou comigo em janeiro, meu servo. Quando eu vim para cá em janeiro, Deus falou comigo: quando tu voltar ao Brasil para rever minha igreja, prepara os meus filhos para serem enviados. Nós estamos assim, suando para ter um casal sincero, 2, 3, 4, 5 casal. Nós estamos suando para ter pessoas que aceitam a chamada de Deus, suando, mas suando como um trabalhador cortando pedra na pedreira. Porque os casais não querem sofrer por amor à obra de Deus. Em 7 anos, nós temos só 2 casais missionários, porque os restos dos obreiros, muitos deles não querem nada. E quando você chama para o meio, para a obra de Deus, ele diz: não, eu vou para outra igreja porque eu gosto de ficar sentado, pastor, eu não quero compromisso. Eu não quero, pastor, eu tenho meu negócio, eu tenho meus afazeres, tenho filho, tenho faculdade, tenho estudo, tenho um monte de coisa, pastor. Então, se o senhor está me chamando demais para fazer obra, eu não quero, pastor. Eu quero ficar sentado no banco. Eu quero ir na igreja aos domingos e olhe lá. Casais hipócritas. Hipócrita. A ordenança de Jesus é ir por todo mundo. Por que você diz que ama Jesus e não faz o que ele está mandando? Por que você diz eu amo Jesus, vai lá na sua igreja, canta aquele louvor bonito, adorarei, não me interrompa, eu quero adorar, e vai para casa ao domingo e só aparece no outro domingo na igreja? Que adoração frajuta é essa, irmão? Que vida de Deus é essa? Mentiroso! Tem que reconhecer a sua mentira. Amor a Deus nada, mentira! Amou mais a sua vida do que a vida de Deus. Amou mais o seu esposo do que o seu esposo verdadeiro, que é Jesus. Amou mais os seus filhos do que a vida de Deus. Jesus está dizendo assim: é tempo de recomeçar. Todo pai, meus queridos, corrige os seus filhos que não estão no caminho certo. É tempo de reconhecer as suas misérias, igreja. Alguns não vão reconhecer, alguns vão continuar sendo hipócrita. Mas Jesus disse assim: aqueles que são meus ouvirão a minha voz. Alguns que vão me ouvir e vai dizer: pastor, você está me chamando de hipócrita, de soberbo? Não. Eu tomo as minhas decisões, pastor. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Alguns vão dizer assim. Mas as ovelhas, como eu sou ovelha, você acha, vem cá, você acha que o tanto que Deus fala comigo, ele só fala coisas boas? Há coisas que Deus fala comigo que eu jamais vou dizer a vocês, sabe por quê? Porque é correção de Deus, de pai para filho. Deus me corrige, meus irmãos. Quantas vezes o Senhor me corrigiu em voz altiva nos meus ouvidos, dizendo: meu servo, não seja tolo, vai para lá. E por que ele não pode corrigir você? Sabe por quê? Porque você não é ovelha. Você é bode. Bode não aceita a direção pastoral. Bode sempre tem uma resposta na ponta da língua para responder à ordenança de Deus. Bode sempre tem umas loucuras para bater a perna, para fazer pirraça. Bode é assim, bode é assim. Mas ovelha é diferente, igreja. Ovelha diz: tudo bem, Senhor. Para onde queres que eu vou?
Ovelha diz o que Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ao som de uma ovelha, igreja. Olha o som da voz de uma ovelha, igreja. A ovelha ouve o pastor dizendo: a quem enviarei? E a ovelha diz: Senhor, se me serve, eu estou aqui. Se eu posso fazer alguma coisa, Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa tão humilde, eu sou talvez até um analfabeto, Senhor. Se me serve, eu estou aqui. Serve. É claro que serve. Por que no meu tempo das Assembleias de Deus, há 30 anos atrás, os analfabetos serviam para ser até presbítero e hoje não serve nem para ficar na porta da igreja? Hã? No meu tempo de criança, tinha homens que profetizavam no espírito profecias do céu, eram analfabetos e os pastores diziam: é de Deus, honra esse homem. Porque agora não tem mais, não é mais de Deus, não serve para nada. Só porque não sabe ler umas letras, não serve para nada. Por quê? Porque os homens agora tomaram a rédea da igreja, a igreja é deles. A igreja deles, eles põem quem quiser. No altar só tem alguém importante. Homens que não têm unção, não têm autoridade do Espírito e muito menos discernimento do Espírito para saber qual é o tipo de espírito que está atuando na igreja, porque são homens carnais. O seu coração está ligado aos negócios, está ligado às grandezas. O demônio entra, sai e eles nem percebem que o demônio entra e sai na igreja. Aí quem que está percebendo que o demônio entra e sai na igreja? Aquele que está sentado no banco e não tem oportunidade. Aquele analfabeto que está lá e que só sabe orar a Deus, fala tudo errado. É ele que está vendo o demônio sai e entra. Porque esses grandes, a única coisa que ele sabe observar dentro da igreja é se o cara tem um paletó de nome ou um paletó do camelô. Isso ele sabe definir muito bem. Esses homens sabem, quando alguém chega com um paletó bonito, ele sabe: eu sei qual é o nome desse paletó aí. E aquele outro lá? E aquele paletó é lá do Paraguai. Aquele paletó lá é da lojinha de R$1,99. Isso eu sei que aquele sapato ali é... Isso esses homens que no altar sabem discernir, eles sabem nome de roupa, nome de sapato, nome de paletó importado, nome de gravata importada, mas não sabe se o demônio está entrando ou está saindo. Não vê um palmo na frente dos seus olhos. São mundanos, são carnais e cegos. Estão como os fariseus do passado. Os fariseus do passado tinham sua elite, só andava no meio deles. Ó, nós somos importantes. Nós somos o maioral, nós somos importantes. Os fariseus eram assim. Só se unia a quem tinha alguma coisa para oferecer. Aí alguns fariseus ficaram tão perturbados porque viram Jesus pregando com sabedoria do céu, revelado, palavras eloquentes na palavra, um homem cheio de sabedoria, sentado com um mendigo, eles ficavam: como pode? Como pode um homem desse, sentado com um mendigo, comendo um prato de mendigo, sentado com um leproso? Chamando 12 homens, sendo um que entendia mais um pouquinho de ler alguma coisa, um ou dois ou três lia alguma coisa, mas a maioria era analfabeta. Quem é este homem tão inteligente que chama de 12 a maioria dos seus discípulos? Homens que não sabiam ler uma letra. Agora vem os homens e tomam as suas decisões, as suas maneiras. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles dizem assim: não, no altar tem que ter alguém que fala bem eloquente, porque a massa que nós temos agora são de empresários, são de doutores, e pessoas assim só querem estar ao lado de pessoas vitoriosas. Vitoriosa na letra, mas mendigas na vida. São sábios da letra, mas mendigos espirituais. Não sabe definir um demônio maior de um demônio menor. Não sabe definir
a porta estreita da porta larga. Não sabe discernir a vontade de Deus e a vontade deles. Recomeça, igreja. O que você vai fazer depois desse tempo de Deus? Vai continuar apoiando essa igreja mundana? Vai? Vai continuar apoiando essa igreja mundana? E depois? Hã? E depois que Deus tratar com esses homens, você quer experimentar também a dose de Deus? Porque se você quiser, faça tudo errado. Deus é amor. Mas não briga com Deus não, igreja. Essa mensagem frajuda desses pastores dizendo que Deus ama você, não importa o que você faça. Não importa como você viva. Você pode ser adúltero, você pode casar 50 vezes, você pode namorar e ter relação sexual com um monte de homem, você pode fazer o que quiser, que Deus ama você. Isso é mentira. Ele está enganando você. Isso é mentira, igreja. Isso é mentira. Isso é mensagem de homens que se acham importante, não sabem discernir a vontade de Deus. Jesus não acusou aquela mulher que tinha roubado 5 maridos. Jesus não a acusou, mas Jesus mostrou para ela que quando ela disse a verdade, eu não tenho marido, Jesus disse, disseste bem, porque teve 5 que não era seu e o que está agora não é contigo. Então Jesus não ocultou o pecado dela. Jesus amou, Jesus não a condenou, mas Jesus não ocultou o pecado dela como os pastores estão fazendo hoje. Condenar uma coisa, agora ocultar o pecado da pessoa é outra coisa. Se você ocultar, você está condenando ela à morte. Dizer a ela, minha filha, disseste a verdade, porque teve 5 que não foi seu, e o que está agora também não é seu. Ela disse, Senhor, tu és um profeta. Ela recebeu a palavra, sabe por quê? Porque Jesus não a condenou, mas Jesus não ocultou o pecado que ela estava cometendo. E aí, pastor? Não ocultar o pecado da pessoa é condenar a pessoa? Dizer para a irmãzinha, sai dessa vaidade mundana, isso é condenar, pastor? É? Recomeça, igreja. Não se engane. Você é inteligente, igreja. Você é inteligente. Eu estava orando agora, chorando com Deus, dizendo, Senhor, se esses homens estão tão fortes assim, a culpa é nossa. Se esses homens estão tão fortes assim, igreja, a culpa é nossa. Porque nós compramos chave, nós compramos tijolinho, nós compramos vassoura, nós compramos desafio da cruz, nós compramos pingente. Por isso que eles estão fortes. Porque quando você deveria ter gastado seu dinheiro na boca dos seus filhos, muitos compraram crucifixo, compraram vassoura, compraram pá, compraram tijolinho. Por isso que eles estão fortes. Por isso que eles pregam nas maiores rádios. Porque muitos de nós deixamos de dar o nosso filho para comprar tijolo, para comprar cruz, para comprar vassoura ungida, pano ungido, o lencinho da bênção. O lencinho da bênção fez eles comprar as melhores rádios para pregar um evangelho da mentira. E nós, onde estamos? Aqui. A única coisa que nos resta é usar o YouTube, a única coisa que nos resta porque é de graça. A igreja verdadeira não tem condições de ter um programa de rádio. A igreja verdadeira não pode chegar numa cidade e dizer, eu vou comprar essa rádio porque essa rádio vai ser 100% para anunciar o evangelho da verdade. Nós não podemos fazer isso porque não temos força. Porque não temos dinheiro. Porque o povo está dando dinheiro a esses homens a troco de lencinho, a troco de lajota, a troco de vassoura ungida, crucifixo, pedaço de montanha de Sinai. Por isso que eles estão fazendo com que o som da voz deles seja mais alto do que o nosso.
Ainda bem que Deus sabe discernir que tipo de som que está saindo, porque o som da boca deles pode fazer barulho na sua casa, pode fazer barulho na sua família, mas não pode fazer barulho no céu. Diferente de nós não temos poder aqui, nós só temos YouTube para dizer a verdade que nós estamos dizendo, e por enquanto ainda, mas o som da nossa voz ecoa no mundo espiritual, e Satanás sabe quem nós somos. Quando eu falo aqui, Satanás sabe. Quem está falando, esse é o bispo Paulo. Eu sei que ele está em oração, em jejum, é homem de Deus. E eles, o som deles só ecoa nas rádios, nas televisões, mas não contra o inferno. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Deus, mas contra essas igrejas da mentira, ela está prevalecendo sim. Por isso que eles estão fortes. Por isso que a igreja de Filadélfia está sofrendo, porque você abandonou ela. Você deixou de estar ao lado do seu pastor que sofria para ir para o lado desses homens. Comprando as coisas, achando que Deus está nesse negócio. Jesus nunca vendeu nada, igreja. Jesus nunca vendeu nada, e eles ainda têm a cara de pau de dizer, não, irmão, nós não estamos vendendo, não. Você dá uma oferta e nós entregamos para você. Isso é barganha. Não tem ninguém burro, não. Isso é barganha, igreja. Isso é lábia, lábia. Jesus nunca vendeu nada. Jesus deu tudo de graça. E ele nos ensinou dizendo, de graça recebeste, de graça dai. Eu nunca vendi nada, eu nunca troquei nada por nada na obra do Senhor. Como eu posso vender alguma coisa que não me pertence, igreja? E agora? Esses homens compraram com o seu dinheiro, com dinheiro de muitos crentes que eram verdadeiros, que se tornaram mundanos. Compraram mansões, compraram televisões, compraram as rádios, não sobraram nada para a igreja verdadeira. Não sobrou nada. A única coisa que sobrou para a igreja verdadeira, igreja, é a presença de Deus. E é essa presença que nos fará triunfar. Porque o que adianta ter tudo e não ter a presença de Deus? Tendo a presença de Deus, nós saberemos se estamos indo para a porta estreita, para o caminho do céu. Eles não sabem. Tudo deles é julgamento. Tudo que eles dizem é que nós estamos julgando. Mentirosos, hipócritas, fariseus do inferno, coração maldosos, desejantes das coisas da terra. Jesus disse, há 2000 anos atrás, para esses já receberam o galardão deles, igreja. Eles já receberam o galardão dele, mas aquele, diz Jesus, que perderam a sua vida por amor de mim, Axalá. Eles não querem perder as suas vidas, igreja. Eles não querem. Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, Axalá. E nós estamos caindo na mesma dimensão desses homens. Estamos com medo de perder a nossa vida. E por isso corremos mais atrás da nossa vida do que da vontade de Deus. Não é porque uma multidão está indo para o inferno, igreja, que significa que eles estão certos. Nem sempre a multidão está certa. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, Axalá, você deve recomeçar de maneira diferente. Ajuda a igreja que sofre, entrega os seus dízimos na igreja que prega a verdade. Aí perto da sua casa tem uma igreja pequenininha. Não é perfeita, mas o pastor zela pelas coisas do Senhor. Você não vai encontrar a igreja perfeita, mas você vai encontrar a igreja que o pastor está lutando para manter a verdade, está sofrendo para pagar aluguel, não tem dízimo, não tem isso, sofre para construir uma igreja. Sofre. E esses homens chegam e compram a cidade toda, igreja. Nós somos culpados. E eles dizem, Deus tem abençoado esse ministério. Será que é a bênção mesmo do céu? Será que Deus iria enviar uma bênção ao ministério para eles crescerem, para eles pegarem a mentira?
Você acha que Deus daria essa bênção a ele para eles pegarem mentira? Analisa comigo, igreja, se essa bênção vem do céu ou se vem das pobres ovelhas que não têm discernimento onde coloca o seu dinheiro. Isso não é bênção de Deus. Deus não mandaria uma bênção para fazer um homem pecar. Deus não mandaria uma bênção para ser uma casa de Baal. Deus não mandaria uma bênção para aquela bênção ser referência do erro. Neemias, depois de chegar em Israel, no capítulo 13, Neemias está escrito assim na Bíblia, Neemias 13, naquele dia, leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Neemias chama Esdras, depois de reavivar todas as coisas em Israel, os muros. Neemias chama Esdras para ler o livro. E eles encontraram no livro ordenança de Deus que eles haviam deixado para trás. Deus havia dito: não faça aliança com mulheres que não é de vocês. Como Salomão tinha feito. Por isso ele caiu em pecado. E o povo havia se esquecido disso. Israel tinha virado uma geração de emigrantes. E Deus abominava isso. Depois de reedificar tudo, depois de construir tudo, Neemias agora com Esdras lê o livro em que os homens já haviam abandonado a igreja. É isso que Deus está dizendo, tem que voltar ao caminho antigo. Tem que voltar às veredas antigas. Não continua nesse caminho, igreja. Você abandonou a palavra, minha irmã. Casal, obreiros que estão me vendo. Eu estava contando com vocês, mas vocês se ausentaram, vocês se acovardaram. E o império da mentira prosperou. O império da mentira prosperou. Mas não de Deus como eles dizem que é. Essa prosperidade não é de Deus como eles dizem que é. Porque eles trocam. Eles fazem barganha. Eles dizem: eu não prego contra o seu pecado e você fica aqui dizimando. Porque se eles não pregam a verdade é porque eles não querem espantar o povo. E se eles não querem espantar o povo, eles querem o quê? Manter o povo ali para quê? Dízimos e oferta. Então eles fazem uma troca. Você fica aqui e eu não mexo no seu pecado. Isso é barganha. Isso não é bênção de Deus nessas igrejas. Não pode ser, igreja. A bênção de Deus. Deus não ia mandar uma bênção para ser testemunha da vergonha. Deus não ia fazer isso. E Deus não faz isso. Deus não pode abençoar você de maneira extrema e você cometendo adultério, cometendo pecado, andando fora da palavra de Deus, sendo uma testemunha de vergonha e não de honra. Deus não é burro como os homens, que qualquer coisinha consegue enganá-los. Atitudes burra nossa, muitas das vezes, igreja, atitude burra nossas, de achar que esses homens, esse é ungido, bispo, esse pastor é ungido, olha como ele fala com autoridade, esse pastor, esse apóstolo, esse é um homem de Deus. Igreja, os sinais podem ser muito parecidos, mas as obras são bem diferentes. Lembra-te, pois, onde caíste. Nunca mais, igreja. Nunca mais. Faça um voto com Deus. Se não tem igreja para você dizimar,
Se não tem igreja para você, se você falar assim, não tem nenhuma igreja que eu possa dizimar. Se você acredita que não tem igreja para você dizimar, dá o seu dízimo. Dá o seu dízimo a alguém que está necessitando. Se você entende que não há igreja, dá o seu dízimo, mas não entrega para esses homens. Não entrega para esses homens mais. Porque com seus dízimos, com suas ofertas, eles compraram as televisões. Eles compraram a rádio. Tem irmãos no Brasil. Nós tínhamos um programa de rádio, o Programão dos Milagres. Durante 4, 5 anos nós tivemos esse programa. Eu tinha esse programa antes da igreja nascer. E as pessoas ficavam o dia inteiro com o rádio desligado para ligar 11 horas da noite, porque sabia que aquele programa era a presença de Deus na casa deles. E quantas pessoas me ligavam dizendo assim, pastor, ô pastor, a gente liga a rádio e não encontra nenhuma rádio espiritual mais. Tudo é dessas igrejas mundanas. Tudo é deles, igreja. Entre aspas. E quantas pessoas diziam, eu ficava com o rádio ligado o dia inteiro, pastor. O dia inteiro eu ficava com o rádio ligado até chegar o seu programa, para ouvir uma palavra de vida, para ouvir, igreja, uma palavra de passos verdejantes. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos. Sabe o que significa verdes pastos? Palavra da verdade. E pastos ruins, palavras mentirosas. Por isso que o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele só pode levar você a pastos verdejantes. Jesus não pode provocar morte em você, porque ele tem a vida, ele só tem pastos verdejantes. Pasto verdejante é vida. Então Jesus, ele não pode provocar morte em nós. Morte quem provoca o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu quero lembrar você. Eu quero lembrar você que Deus não esqueceu da promessa que Ele fez para você. Deus fez uma promessa para você. E você abandona ela para seguir esses homens mentirosos. Em janeiro nós vamos ter o seminário missionário em Volta Redonda. Venha com a sua família. Vamos pedir força ao Senhor para que possamos se unir, igreja, para fazer a coisa certa. Venha de onde você estiver. Faz um passeio espiritual com a sua esposa. Venha até nós. Vamos juntos nos unirmos. Porque o cordão de 2, 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Quantas vezes, igreja, quantas vezes eu chorava e dizia, Senhor, a igreja não tem dinheiro para pagar um programa de R$300. A igreja não tem um dinheiro para pagar. Graças a Deus o Senhor permitiu esse YouTube ainda. Muito diz que é do Satanás. Ainda nós estamos tendo oportunidade no YouTube ainda. Porque se não tivesse nem aqui, você estaria ouvindo essa palavra agora. Você estaria indo para o abismo, achando que estava indo para o céu. Fortalece o que você pode. Dê a sua lã à igreja verdadeira. Não é pecado o verdadeiro pastor dosar você, porque é necessário que o verdadeiro pastor tire suas lãs para que saiam novas. Mas você não pode entregar sua lã a qualquer tipo de pastor mercenário. Deixa eu colocar um fundo aqui.
Você não pode entregar. Você não pode entregar a sua lã aos homens pecadores, mundanos. Você não pode fazer isso. Começo. Esta é a ordem de Deus para a sua vida. Nunca mais entregue o seu dízimo suado a esses homens. Hoje, quando a gente vai procurar uma rádio para poder pregar a palavra da verdade, é difícil. Ainda bem que Deus usou o missionário Davi Miranda e teve rádios que pregavam a verdade, cantava aqueles hinos que dá até saudade, igreja. Dá até saudade. Esses dias eu abri um YouTube meu, um vídeo de 2 anos atrás, e eu lembrei de um hino da Igreja Deus e Amor, antigo, me fez lembrança. Eu falei assim, é impossível esses hinos ser a mesma coisa dos hinos antigos. Os hinos de hoje é tudo para elevação do homem. É tudo para engrandecer o homem. É tudo para dizer assim, Deus vai honrar, Deus vai te dar vitória. Você é merecedor. Eu estou apaixonado. Onde já se viu estar apaixonado por Deus, irmãos? Onde já se viu estar apaixonado? É tudo um hino de engrandecer o homem, não engrandecer a Deus. Não é brincadeira, igreja. Deus está dizendo para mim e você recomeçar. Esse tempo vai passar. Para a igreja verdadeira que está escondida, esse tempo vai passar. Mas os homens grandes vão colher os frutos do que eles provocaram esse tempo todo. A misericórdia de Deus, igreja, ela é grande. Mas a justiça dele também. Então não confunda misericórdia com justiça. Mesmo a justiça está acima da misericórdia. Porque o pai, exortando o seu filho, ele está fazendo justiça. E ele está usando de misericórdia, porque ele sabe que se o filho continuar naquele caminho, ele vai se perder. Então ele está usando de misericórdia. Filho, eu te dou uma varada, porque eu não quero ver você fumando droga, matando as pessoas, tirando a vida das pessoas. Por isso eu estou lhe dando uma varada. Então o pai está usando de misericórdia. Não confunda a misericórdia com essa misericórdia que esses homens estão ensinando a igreja. É tudo misericórdia para lá, é tudo misericórdia para cá. Deus não pode exortar mais como um pai faz com um filho. Deus não pode mais? Que negócio é esse? Que céu é esse? Naquele dia, leu-se o livro de Moisés na presença do povo. O povo não lia mais os livros. Por isso tinha perdido a batalha em Israel. Muitos viraram cativos. Miséria tinha dominado Israel. As mães estavam vendendo as filhas. Os pais botando as filhas para se prostituir. Diz os historiadores que quando Neemias chegou em Israel, os animais estavam comendo os corpos das pessoas mortas, que estavam morrendo de fome. Os pais dando as filhas para se prostituir, para poder comer alguma coisa. Tudo porque eles abandonaram as leis. Eles abandonaram as leis, igreja. É o que nós estamos fazendo hoje. Tem tantos doutores na Bíblia que lê a Bíblia de cima até embaixo. Mas a passagem de confronto às vidas, eles não leem mais. Eles não lêem essas passagens mais. Recomeçar diferente. Ou então você tem que estar pronto para experimentar a permissão da ira de Deus. Porque Deus é amor. Mas não brinca não, igreja. Não brinca não. Que diz a Bíblia que ele é fogo consumidor. Não brinca não. Isso é coisa séria. Não cai na lábia desses pastores que acham que Deus só ama você. E eles se enganam, porque quem ama fala a verdade. Onde já se viu uma esposa dizer que ama o marido e diz que ama o marido, mas anda com o outro na rua. Quem ama diz a verdade. Quem ama não fala mentira. Então eles não amam você. Eles não amam. Porque se eles amassem, ele falaria a verdade. Quem ama não mente.
Quem ama fala a verdade para o cônjuge. Quem ama fala a verdade para os filhos. Quem ama fala a verdade para a igreja. Recomeço. Se alie à igreja sincera, para que o Senhor possa engrandecer esta igreja e fazer esta igreja tomar o espaço que nós perdemos. Nós perdemos muitos espaços, igreja. Muitos espaços. Davi Miranda foi uma exceção nesse século 21. Foi uma exceção, foi um cabra violento, um cabra valente. Por isso ele se manteve, porque a maioria abraçou a causa perdida. Pulou para o outro lado. Nunca foram nossos, porque se fosse, estaria no nosso meio. Mas decidiram sentar na mesa de Judas. Decidiu sentar-se na mesa de Nabucodonosor. Decidiu se sentar na mesa dos homens perversos. Trocaram a bênção pela maldição. Mas não tem problema. O nosso juiz é o Senhor. E Ele está se levantando sobre a terra. Foi isso que Jó disse. Eu sei que meu Redentor vive. E que no fim de tudo isso, Ele se levantará sobre a terra. Eles podem se sentir Deus, dono das igrejas. Mas quando o Senhor decide, nenhum homem para em pé. Feche os teus olhos. Repita comigo, igreja. Você que está aceitando Jesus, você que está voltando, você que diz, pastor, eu preciso recomeçar. Eu fiz tudo isso que o Senhor falou e eu sei que eu fiz errado. Eu preciso recomeçar, pastor. Feche os olhos e repita comigo esta oração. Diga, Senhor Jesus, eu sei que eu saí na mesa da bênção e sentei na mesa da maldição. Quantas vezes o Senhor me chamou para ajudar a obra da verdade. Eu escolhi a mentira. Escolhi seguir a multidão, não, Senhor. Eu me arrependo agora. E a partir de hoje, eu vou se aliar à obra verdadeira, para que ela cresça, que ela tenha força para propagar o evangelho do reino. Eu vou aliar a igreja verdadeira agora, para glorificar o teu nome. Eu vou aliar a igreja Filadélfia, para glorificar o teu nome. Os meus dízimos, as minhas ofertas, serão enviados para a igreja verdadeira. E ela vai receber força. Vai ter condições de pregar o evangelho, de enviar missionários, de ter programas de rádio, programas espirituais, para abalar o inferno. Debando binai manai, remando sub plovas nai, debanda calabai. Alguns podem achar que é brincadeira. Quando eu estava orando, eu vi um anjo. E eu via nitidamente ele batendo as asas. E ele chegou e botou a mão em cima da Bíblia, onde eu estou segurando agora. Sabe o que significa isso? Que Deus está aceitando a sua oração. Deus aceitou a sua oração agora. Ele vai selar essas palavras. Porque no dia do julgamento, se você voltar atrás e não honrar a palavra que você está dando a Deus, no dia do julgamento, Ele vai abrir o livro e vai encontrar essas palavras que você disse em verdade agora. Deus é amor, minha irmãzinha, mas não brinca não, isso é coisa séria. Satanás brincou com Deus e parou lá no inferno. Não brinca não, isso é coisa séria. A Deus ninguém engana, igreja. Que Deus abençoe você. Muita gente precisa ver esse vídeo. Aí tem pessoas que estão conosco que nem like deixou para fortalecer. Fortalece aí o like, igreja.
Bombardeie o YouTube, porque vai chegar tempo que nem o YouTube nós teremos mais para expressar essa verdade contra esses mentirosos do inferno. Nem YouTube teremos mais, muito em breve, igreja. Aguarde o que eu estou dizendo. Aguarde. Muito em breve, a igreja só terá a testemunha viva da boca e do corpo para pregar o evangelho do reino. Vai chegar um tempo, debandai, que você só vai descobrir a mentira ou a verdade quando você encontrar uma irmã na rua andando decentemente e pregando a palavra da sinceridade. Só assim você vai saber. Porque Satanás está trabalhando. Ai, tchô, mandúbia. Enquanto eu estou falando, Deus está dizendo aqui para mim, debai, tchô, manai. Quando nós falamos, aqueles que estão ligados no Espírito, falam as coisas pelo Espírito. Enquanto eu estava falando do YouTube, Deus está falando comigo assim, que vai chegar um ano, eu não sei qual ano que muitos canais vão desaparecer assim, ó. Deus falou comigo agora, que vai chegar anos, eu não sei que ano é, que muitos YouTube de Deus vai desaparecer assim, ó. Vai ter um monte de canal desaparecendo do nada. Guarda essa profecia. Hoje é dia 19/4/2020. Eu não sei que ano será, mas Deus falou aqui comigo, meu servo. Olha o que vai acontecer daqui a uns anos. Eu vi YouTube desaparecendo assim, ó. Namanda calabai. Chomandúbia. Glorifica a Deus, igreja. Deus abençoe a vida de todos vocês. Compartilhe esse vídeo com força. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você que vem aqui só para receber revelação, minha irmãzinha, nunca compartilha nada. É porque você está acostumado a dar força à igreja mundana. Começa agora de novo. Pastor, já vou começar compartilhando esse vídeo. Nunca compartilhei um vídeo assim, pastor. Eu vou fazer isso agora. Deixa que minha filha, mãe, esposa, falem o que eles quiserem. Eu nunca compartilhei, pastor, um vídeo da verdade. Eu vou compartilhar agora. Então compartilha. Se você está recomeçando, recomece direito. Não faz nada errado mais não. Se alia à obra sincera e abomina a obra da mentira. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja.